Amém. Meus irmãos, a graça e a paz de Jesus. Amém? Amém. Esse está melhor. Glória a Deus. Queridos, é uma alegria poder estar aqui nessa noite, onde nós separemos um tempo aqui para aprender mais da palavra de Deus, daquilo que o Senhor tem a nos ensinar através da sua palavra. E nessa noite nós estamos iniciando uma série de mensagens que, por sinal, uma série de mensagens voltada exclusivamente para o estudo escatológico, o estudo dos eventos dos últimos tempos. E nós vamos estar hoje trabalhando a primeira mensagem dessa série. E é muito importante que você acompanhe todas elas, porque elas estão interligadas. São eventos que vão acontecer, que a palavra de Deus nos orienta, e que nós precisamos estar atentos àquilo que as Escrituras nos ensinam, para que a gente não fique perturbados. Pelo contrário, confiantes nas promessas do Senhor para esse tempo. Então, se você está com uma base bíblica segura no seu coração, você não será levado por qualquer vento de doutrina, mas terá a maior clareza das Escrituras na sua vida, principalmente no que diz respeito a esse tipo de assunto, que é um assunto, é um tema que faz com que as pessoas fiquem meio que apavoradas. Mas se nós temos a certeza da palavra de Deus, do Espírito de Deus na nossa vida, o fato de aguardarmos a volta do Senhor, nós vamos cada vez mais alimentar o coração de uma esperança e não de medo. Afinal de contas, o maior evento da igreja é o momento onde o Senhor vem buscar o seu povo. Então é interessante que você esteja ligado, esteja antenado, esteja participando de todas as etapas dessa série, para que você aprenda mais e mais acerca desse assunto. E hoje, queridos, nós vamos trabalhar o tema arrebatamento. Arrebatamento. Esse é um tema que existem algumas linhas teológicas que têm uma forma de ler, de interpretar a palavra de Deus acerca desse tema, mas nós buscaremos aqui nos aproximar o máximo possível daquilo que as Escrituras nos ensinam. Por isso, a clareza da palavra de Deus, ela vem a partir do momento que nós entendemos essa interpretação, para que a gente possa ter uma vida aqui nessa terra, para a glória de Deus, entendendo que a qualquer momento o Senhor virá buscar o seu povo. Então eu quero convidá-los, irmãos, a abrir comigo sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses. Nós vamos tomar por base esse texto, mas a gente vai citar aqui alguns textos, você vai poder fazer as suas anotações e ir acompanhando para a glória do nome de Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 13. Amém? Diz a palavra do Senhor. Alguns irmãos ficaram de pé, se os demais quiserem ficar, em reverência às Sagradas Escrituras, diz a palavra do Senhor nesse texto de Paulo escrevendo essa primeira carta aos Tessalonicenses. Todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já faleceram,
para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com Ele os que já faleceram. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram. Porque ouvida a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Podeis sentar. O arrebatamento, ele é o evento mais esperado pela igreja. É o ápice de tudo que a gente já viveu na vida. É o aguardado por todo o povo de Deus, por todo aquele que entregou sua vida ao Senhor e que caminha nessa jornada em direção ao céu. A vinda de Cristo para a igreja, ela é descrita como a vinda de um ladrão. Há vários textos que apontam para a eminência, ou para a surpresa, ou para o inesperado no que diz respeito a você calcular um dia, um momento, uma hora. Na verdade, o que a Bíblia nos ensina é que nós devemos estar atentos, porque a qualquer momento o Senhor virá buscar a sua igreja. Nós precisamos alimentar o coração com essa esperança, porque o arrebatamento também é descrito na Bíblia como uma ida repentina da igreja para o céu. Quando se trata da comparação que a Bíblia faz com o ato do ladrão, Pedro vai falar na sua segunda carta, capítulo 3, verso 10. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual o céu passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela serão descobertas. Paulo também vai falar em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 2, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Jesus disse em Mateus capítulo de número 24, verso 43, mas compreendei isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Por isso ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora em que não esperais. A Bíblia nos aponta que nós, como cristãos, como aqueles que servem ao Senhor, precisamos estar atentos para esse grande evento. É um evento que talvez possa ser calculado por muitos, mas é inesperado. É um momento onde ninguém está esperando. É um momento onde as pessoas estão talvez desatentas. O arrebatamento é o maior evento da igreja. É para isso que nós estamos caminhando. É para esse momento que nós alimentamos a esperança. É o desejo do coração de todo cristão de que um dia seja arrebatado aos céus. O autor aos Hebreus, ele fala o seguinte, que será uma questão breve. Capítulo 10, verso 37, ele diz: pois aquele que vem virá dentro em breve e não tardará. A sequência dos eventos, irmãos, ela passa pelas dispensações para nós entender mais ou menos, para que haja um pouco mais de clareza
na ordem cronológica dos fatos. Nós passamos e entendemos, a Bíblia nos ensina, que passamos pela dispensação da lei. O período do Primeiro Testamento, ou do Velho Testamento. Dispensação da lei. Depois veio a dispensação da graça. É o que nós estamos vivendo agora, a nova aliança, a graça. Na sequência, vem a grande tribulação e em seguida o milênio. E é dentro desses episódios que vai acontecer o arrebatamento. Um pouco da grande tribulação para nós entendermos. Esses temas, eles são tão complexos que se você vai pegando um tema e você vai fazendo o estudo dele, você vai ver que estão interligados, você vai puxando os versículos, os textos e comparando as passagens, você percebe que você vai avançando, daqui a pouco você vai tendo esse tema no seu coração muito mais claro. Eu já havia estudado sobre esse material um tempo atrás, várias vezes, mas todas as vezes que a gente se depara com esse texto, todas as vezes que a gente vai estudar um pouco mais a revelação de Deus vem sobre nós, mais a gente começa a entender o que é que Deus quer para nossas vidas aqui nessa terra. Nós fomos criados para ser eternos, nós não fomos criados para ficar aqui para sempre. Deus está preparando a sua igreja para ser arrebatada por Ele. No período da grande tribulação, é um período que antecede a volta de Jesus. Será o período de maior aflição da história. Mateus capítulo de número 24, verso 21, porque haverá uma grande tribulação, muito grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Marcos capítulo de número 13, verso 19, a palavra nos diz, porque naqueles dias haverá tribulação, como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. A tribulação é um episódio, é uma etapa do processo que vai acontecer. É uma fase da história que já está pronta e vai acontecer. Terá a duração de 7 anos. Não vamos poder nos aprofundar nisso, mas Daniel, no capítulo 9, verso 25 ao 27, ele vai nos dar uma direção para a gente entender um pouco mais a duração desse período da grande tribulação. 7 anos. A Bíblia tem outros nomes para a tribulação. O dia do Senhor. Isaías capítulo de número 2, verso 12. Joel capítulo de número 1, verso 15. Capítulo de número 31, verso 3. Angústia ou tribulação. Deuteronômio capítulo de número 4, verso 30. Sofonias capítulo de número 1, verso 15. Você pode anotar e verificar em casa, não tenho tempo para a gente ler. Tempo ou dia da angústia, são outros nomes para a tribulação. Daniel capítulo de número 12, verso 1. Sofonias 1, 15. O tempo da angústia para Jacó. Jeremias capítulo de número 30, verso 7. Há 3 linhas teológicas que tratam desse tema do arrebatamento. Três pensamentos, 3 defesas. Eu particularmente não gosto muito dessa coisa de intitular um pensamento. Eu prefiro ir para a palavra de Deus e conferir o que as Escrituras me diz acerca daquele assunto. Ao invés de dizer, eu sou isso, eu sou aquilo outro, entende? Muito melhor para mim, particularmente, é dizer, as Escrituras afirmam que nós iremos viver esse momento dessa forma. Porque quando a gente rotula, nós corremos o risco de querer ouvir muitos os pensadores e deixamos a palavra de Deus um pouco de lado. O interessante é mergulharmos nas Escrituras. Obviamente que se você tem auxílio de outros materiais, vá em busca, mas busque no Espírito de Deus, para que o Espírito possa estar lhe revelando enquanto você estuda, enquanto você pesquisa. Nenhum material é desprezado quando se trata de uma ajuda
de uma ajuda extra ou periférica, mas nada substitui as Escrituras, a palavra de Deus. Então, as 3 linhas teológicas que falam sobre o arrebatamento, eu vou começar de trás para frente, começando pelo pós-tribulacionista, ou tribulacionismo. É o arrebatamento após a tribulação. Eu falei da tribulação dos 7 anos. Então, passou o período de 7 anos, para os pós-tribulacionistas, o arrebatamento acontece depois do período da grande tribulação. Jesus vem para eles, arrebata a igreja rapidamente e vai ao céu, retornando imediatamente à terra com a igreja arrebatada para instituir o milênio. Existe também o meso-tribulacionista. São aqueles pensadores que defendem que a tribulação, o arrebatamento acontece no meio da tribulação. Ocorre quando a tribulação já está acontecendo. Portanto, para esses irmãos, para essas pessoas, para esses pensadores, a tribulação será também vivenciada pelo cristão por um período. Haverá um início onde você vai viver a tribulação para esse pensamento. E o último pensamento, entre tantos outros, não existe só esse, existe a tribulação parcial, existem outros pensamentos, mas os principais eu trouxe aqui para a gente entender um pouco como pensa e como é defendido esse tipo de pensamento. Nós não temos como ir mais adiante, porque senão a gente vai perder aquilo que é mais importante para essa noite, que é aprendermos e reforçar no nosso coração aquilo que as Escrituras nos ensinam. E é o pré-tribulacionista, que na minha visão é o mais coerente. Para o pré-tribulacionista, o arrebatamento será antes da grande tribulação. Sabe por quê? Porque as Escrituras nos diz que Jesus não permitirá o sofrimento vindouro para a igreja. Apocalipse capítulo de número 3, verso 10, porque deste atenção à minha exortação e perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então, pensamos a partir da premissa de que a tribulação irá acontecer, e ela será dividida em 2 momentos. Daniel fala sobre isso, das 70 semanas, e ele leva a refletir que no período, haverá um período de 3 anos e meio, onde as pessoas vão achar que não vai acontecer nada, que as coisas estão normais, que era a história dos crentes, que eles estavam mentindo, que a pregação do Evangelho o alerta para aquelas pessoas se arrependerem e entregarem suas vidas ao Senhor, porque do contrário iriam perecer, era uma falácia. Porque eles vão viver 3 anos e meio de um período de mais bonança, de mais sossego. Mas depois desse período dos 3 anos e meio, a palavra nos diz que haverá um grande desespero, ou uma grande tribulação, onde haverá uma pressão por parte da manifestação de muitos poderes e de ações diretas contra aqueles que ali ficarão. Alguns pontos devem ser necessariamente observados por nós. A igreja não necessita de mais uma purificação. Nós não precisamos passar pelo purgatório. Não é uma espécie de castigo para você melhorar, porque a igreja não necessita mais desse período. Sabe por quê? Porque a cruz do Calvário foi suficiente para pagar todo o preço que era para ser pago. A igreja, ela precisa ser retirada da terra para que se inicie a grande tribulação. A igreja será removida da terra como um acontecimento conhecido como arrebatamento. A igreja, irmãos, ela é salva da ira do porvir. E eu quero voltar para o texto que nós lemos introdutoriamente, o texto base. E é nesse texto que eu pretendo, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, aplicar nas nossas vidas essa
abertura ou essa clareza de Deus revelada através da palavra de Deus para nossas vidas, para o nosso coração. Nós temos um tempo onde as pessoas estão muito preocupadas com o final do tempo, com o arrebatamento, com a destruição do mundo. Nós sabemos que no carnaval, agora que passou, tivemos uma polêmica imensa acerca de uma fala de uma cantora. Pastor Alex até trouxe esse ponto para refletirmos aqui. E tudo isso trouxe no coração de muita gente um desespero, inclusive de algumas pessoas que se dizem cristãos. Estão desesperadas, estão preocupadas com o que vai acontecer. Queridos, o sentimento que precisa habitar no coração daquele que foi salvo por Jesus é uma esperança de que o Senhor virá buscar o seu povo. Nada pode substituir a confiança que temos naquele que foi preparar lugar. Ele disse: eu vou preparar lugar, e quando eu preparar o lugar, eu voltarei outra vez para levar vocês para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então essa é a palavra que nós devemos alimentar o coração, a palavra do nosso Jesus, o direcionamento, a confiança que as Escrituras nos orientam que tenhamos. Primeiro versículo que eu li, versículo de número 13, confirma que o arrebatamento ele é maior do que a morte física, ou a morte física não é o fim. Algumas vezes, irmãos, obviamente nós ficamos tristes quando alguém parte, porque Paulo começa essa carta orientando a igreja de Corinto que eles não sejam ignorantes acerca dos que estão falecidos, ou daqueles que morreram. Porque Paulo ressalta que essa ignorância apaga do coração a esperança da eternidade. Então o arrebatamento deve ser desejado por todos nós, porque será a conclusão dessa fase aqui na terra. E todos aqueles que faleceram, ou que morreram em Cristo, ou que dormiram em Cristo, serão ressuscitados. O arrebatamento confirma que a morte física não é o fim. Versículo de número 13: todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já faleceram, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Podemos chorar, podemos ficar tristes, podemos ter saudade, como eu tenho saudade da minha mãe, como eu tenho saudade do meu pai, como eu tenho saudade daquelas pessoas que a gente ama, que partiu, que foram embora. Esse sentimento, ele não há nenhum problema nele, ele deve existir. Nós somos normais, nós temos sentimentos, o Senhor entende, tudo isso é considerável, é aceito, mas nós não podemos entrar no desespero, ao ponto de nos entristecer de forma tal que questionamos a Deus, que colocamos culpas em Deus. Nós precisamos entender que esse período é um período temporário. Eles estão dormindo no Senhor, e que um dia, no dia do arrebatamento, o Senhor irá ressuscitar todos eles. Essa é a primeira coisa que eu preciso guardar no meu coração, é que nós estamos aqui nessa terra de passagem, e que aquelas pessoas que estão do nosso lado, ou se a gente não for antes, eles irão, se o Senhor não voltar antes. Essa semana, um amigo nosso, irmão, querido, congregava conosco lá na Aerolândia. Fizemos o SCC várias vezes com ele. Trabalhamos juntos na bandinha, fomos ativos. Um menino de Deus, uma família querida, alguém muito abençoado. Costumava dizer que ele não sabia ter raiva, porque ele só fazia rir. Era alguém agradável de se estar. Essa semana o Senhor o recolheu. Muito jovem, um câncer agressivo. O Senhor o recolheu. E aí o que é que acontece? Nós ficamos tristes, ficamos abatidos. Mas eu vi os vídeos, ele tocando no violão,
E eu comecei a lembrar, e na medida que eu estudava esse material, me fortalecia cada vez mais de saber que no Senhor nós apenas iremos dormir. Muito em breve, quando o arrebatamento acontecer, nós estaremos na presença do Senhor, em nome de Jesus. A segunda coisa que eu preciso guardar no meu coração é que a ressurreição de Jesus, ela impactará também no arrebatamento. Veja que Paulo diz no versículo de número 14: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com Ele os que faleceram. Olha só que coisa maravilhosa, meu irmão. Olha só que coisa tremenda. O que Paulo está dizendo, o que Paulo está querendo trazer para nós, é que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele não apenas nos ressuscitou do lamaçal do pecado, Ele não apenas nos tirou do lamaçal de charco, de lodo, de pecado. Não, Ele aponta para o arrebatamento. Paulo está dizendo que da mesma forma que Jesus ressuscitou, nós também seremos ressuscitados por causa dEle. Vai trazer juntamente com Ele os que já faleceram. Então, quando eu entrego minha vida ao Senhor aqui no altar, quando eu digo para Deus, quando eu confesso o seu nome e digo que Ele é o Senhor da minha vida, eu não estou fazendo algo apenas para cá, eu estou dizendo que no arrebatamento, Senhor, Tu irás me ressuscitar também. Não será apenas algo transitório, algo que vai fazer parte de um grupo, de uma igreja. Não, irmãos, é algo poderoso. O seu nome está sendo escrito no livro da vida. É algo maravilhoso. E no arrebatamento, pela mesma autoridade e o poder que ressuscitou Jesus, nós também seremos ressuscitados. Sua ressurreição fará os que já faleceram voltar a viver e serem arrebatados. Olha o que diz Apocalipse no capítulo 1, verso 18: eu sou o que vive, fui morto, mas agora estou vivo, vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. Ele tem toda a autoridade e poder. Os que já morreram em Cristo estão guardados nele, irmão, guardados no Senhor. Romanos capítulo de número 14, verso 8: pois se vivemos para o Senhor, vivemos; se morremos para o Senhor, morremos. De modo que vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Porque foi este o propósito que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como do vivo. Estamos guardados no Senhor, quer vivos, quer mortos, estamos guardados em Deus. A terceira coisa, queridos, que devemos guardar no coração acerca do arrebatamento, na ordem dos fatos, os que já faleceram vêm primeiro. Olha o que diz Paulo no versículo de número 15: afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram. Isso quer dizer que ao soar da trombeta, a voz do anjo, ao agir de Deus naquele dia tremendo, aqueles que morreram serão prioritariamente ressuscitados, mas todos seremos transformados. Quando concluir esse período, versículo de número 15 de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51, diz a palavra: eu vos digo um mistério, nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados. Afinal de contas, pastor, como vai ser o arrebatamento? Olha que coisa linda, querido. Nesse texto de Paulo, é um apanhado teológico.
simples para a nossa compreensão, simples para os gentios, simples para os gregos, simples para a igreja de hoje. Não dá para ficar alheio a essa fala de Paulo e não entender acerca do arrebatamento para a nossa vida. Sabe o que é que eu estava pensando enquanto o louvor estava acontecendo, queridos? Que Deus pode vir buscar a igreja hoje, que o Senhor pode bradar nos altos céus e algo poderoso vai acontecer aqui nesse lugar. Viva como se fosse o último dia. Viva como se o Senhor fosse te buscar ainda hoje. Porque nós não sabemos. Será um fato eminente, surpreso, como um ladrão, como diz a palavra. Como será o arrebatamento, pastor? 1 Coríntios capítulo de número 15, verso 52. Como será de fato, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, imperecíveis, e nós seremos transformados. É não abrir e fechar de olhos. Enquanto você olha para mim, quantas vezes você já não abriu e fechou os seus olhos? Quantas vezes você já não piscou? É rápido, é fração de segundo, não dá para calcular, é muito breve, é muito rápido. No grego, a palavra harpazo, que é traduzida como agarrar, elevar ou levar pela força, é a tradução encontrada para a palavra arrebatamento. Nos ensina, queridos, que nós não teremos opção de escolha. Pela salvação, o Senhor nos salvou, entregamos a nossa vida ao Senhor, permanecemos fiéis a Ele, Ele nos arrebatará. Ele nos pegará com força, Ele nos tirará da terra. É esse o sentido para arrebatamento. Não terá tempo de calcular, de perguntar quem vai e quem não vai, de saber quem está, quem não está. Será um arrebatamento, será pegar com força e trazer para si. O texto nos ensina em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que nós lemos, versículo 16, e eu convido você a ter um máximo de atenção. Agora, o Senhor dá ordem ao arcanjo, porque ouvida a voz do arcanjo. Versículo 16, parte A. Porque ouvida a voz do arcanjo. Observem que a palavra arcanjo, o nome arcanjo, ele está no singular. Isso nos transmite algo importante, que não existe vários arcanjos, só existe um arcanjo. Só um arcanjo. E é ouvido a voz desse arcanjo. Nós temos uma pista para saber quem é esse arcanjo. Judas capítulo de número 1, verso 9, diz a palavra: quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra a acusação infame, mas disse: o Senhor te repreenda. Se só tem um arcanjo, se a referência aqui no texto é singular, a palavra é no singular, o nome é no singular, nos leva a crer que o arcanjo é Miguel. Miguel. Vejam bem, que interessante o processo que acontecerá, a sequência dos fatos. O arcanjo, o Senhor dará ordem a esse arcanjo, versículo de número 16, na parte A. Segunda coisa, nessa sequência, a trombeta será tocada pelos anjos, reunindo os seus. Vocês conseguem imaginar? Porque enquanto eu estudava, eu ficava fechando os olhos e tentando imaginar, na minha mente limitada, e entender que haverá um anjo, aliás, um arcanjo, que receberá uma ordem para bradar, para anunciar,
em seguida, a trombeta será tocada por vários anjos. Versículo 16, parte B. Ressoada a trombeta de Deus. Para quê, pastor? Para que os escolhidos sejam reunidos. Capítulo de número 24 de Mateus, versículo 31. E ele enviará seus anjos com um alto som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. O arcanjo recebeu a ordem. Os anjos executou o som da trombeta. E aí, querido, algo poderoso, jamais visto pelo olho humano acontece. O Senhor vai bradar. Versículo de número 16. O próprio Senhor descerá do céu com grande brado. Poder e glória jamais visto. Marcos capítulo 13, verso 26. Então o Filho do Homem será visto vindo nas nuvens com grande poder e glória. Queridos, a palavra arcanjo trata-se de um missionário exclusivo para uma missão. Na sequência desse grande evento, desse grande momento, do ápice da igreja, todos eles estão organizados para que o Rei dos Reis brade. Ele vai bradar. Ele vai falar com poder e grande glória. E aí, algo sobrenatural acontece. Na mesma sequência dos fatos, a ressurreição dos que já morreram em Cristo. Então, na sequência que eu falei, primeiro o arcanjo faz o papel de dar a ordem que Deus passou para que ele executasse. Ele desce a ordem. Os anjos vêm com a trombeta e ecoa a sua trombeta. E em seguida o Senhor brada com o brado do Senhor. A ressurreição dos que morreram em Cristo acontece. Versículo 16. Paulo é maravilhoso, usado pelo Espírito Santo. Versículo 16. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Não tem uma capacidade humana para medir a dimensão desse evento espiritual. O que deve aquecer o meu e o seu coração é o desejo de estar lá, é se preparar, é colocar a vida no altar, é entender que por mais que as pessoas digam que não vai acontecer, por mais que os céticos sejam contra, por mais que aqueles que criticam comecem a se levantar contra a igreja, irmãos, Deus está preparando esse momento, que será eminente, que será em qualquer momento, que será repentino, que Ele irá arrebatar o seu povo. É real. Você não está aqui por acaso. Não é apenas seguir uma igreja, não é apenas estar aqui num banco, não é apenas fazer os eventos da igreja. Tudo isso é muito especial, mas é sobre Deus, é sobre o que virá, é sobre o que nos aguarda, é como está meu coração, é como está a minha vida, para que eu seja arrebatado naquele grande dia. Não vou poder levar os meus filhos. Sou eu e Deus. Minha esposa não vai poder agarrar no meu pé, a Sheila agarrar no meu pé. Não vai poder. Eu agarrar no dela. Que é mais fácil, é mais fácil. Ou eu agarrar no dela. É você e Deus. Por isso, irmãos, que a nossa vida com Deus, ela precisa ser entendida no momento que nós olhamos para a eternidade. Quando nós olhamos para a eternidade,
nada nos tira o foco. Nós não somos atraídos pelo pecado. Nós não conseguimos, não damos crédito àquilo que vai nos atrapalhar. Nós entendemos que Deus morreu na cruz e isso carimbou a minha ida para o céu. Eu estou habilitado por Deus, pelo sangue de Cristo, para ser arrebatado, irmãos. E nós não podemos jogar isso fora. Temos que dar o nosso melhor aqui nessa obra. E aonde o Senhor nos enviar. Porque nós estaremos diante dEle. Ele é poderoso. Ele é maior do que os nossos problemas, do que a nossa dificuldade, do que a nossa enfermidade, do que a nossa dívida. Ele é maior do que tudo. Então, quando nós olhamos para algo sobrenatural, onde a mente humana não tem capacidade de calcular, Paulo, pela revelação do Espírito Santo, nos traz essa direção, essa dimensão. Mas nós aqui ficamos apenas no âmbito do imaginário. O que é que nos aguarda? É poder de Deus sendo revelado como nunca foi. Como nunca foi. Isso que nós estamos vivendo hoje, na presença do Senhor, é maravilhoso. Deus fala conosco, Deus trabalha no nosso coração. Irmãos, a Bíblia diz que nós o veremos face a face, como Ele é. Se nós estamos felizes apenas sentindo o calor do Espírito, que é maravilhoso, que o Senhor derrama sobre nós quando a gente está triste, quando a gente está abatido, imagine, não haverá sol, porque a sua glória é que vai clarear, iluminar todas as coisas. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deseje isso, deseje ser arrebatado, queira isso. Alimente seu coração. Ah, pastor, fulano não me olha. Ah, pastor, alguém briga comigo. Ah, pastor, a igreja sim, a igreja... Irmãos queridos, tem coisa muito maior nos esperando, nos aguardando, e será a qualquer momento. Deus pode chamar, a trombeta pode tocar, e como diz a canção, o meu nome ouvirei Jesus chamar. A ressurreição dos que morreram vai acontecer. E em seguida, os vivos serão arrebatados. Versículo 17. Depois, nós que estivemos vivos, seremos arrebatados com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Hoje eu estava no meu momento de descanso do almoço, sentei-me na praça de alimentação do shopping, mas não fui almoçar no shopping não, viu pessoal? Fui almoçar no outro canto, aí eu fui para lá pegar o ar-condicionado. E aí sentei-me lá na praça de alimentação e estava revisando o material, lendo e vendo outras coisas. Chega um rapaz de 21 anos do meu lado, e ele coloca a mão no meu ombro e ele diz assim: posso orar pelo Senhor? Aí quase que eu digo assim: irmão, meu querido, não existe alguém mais necessitado de oração do que eu. Eu disse: claro, meu irmão, sente aí. Aí puxou a cadeira e sentou. Pode orar. Tem alguma coisa específica que você quer que eu ore? Tem. Eu pedi para ele orar pelo Micael, que a gente está ainda trabalhando ainda algumas situações. Ele orou pela minha vida, orou pelo Micael. Enquanto ele orava, fui tomado assim pelo sentimento de paz, sabe? A presença daquele rapaz ali, sabe? Aquele sentimento de paz. E aí eu perguntei para ele, Pedro, o nome dele. Eu disse: Pedro, me conta um pouco da tua história. Ele disse: eu não disse que era pastor, ele disse, eu sou missionário. Eu faço parte de um grupo de missionários e sou do Mossoró. Mas Pedro, com 21 anos, 21 anos,
Sou filho de pais separados, meu pai saiu de casa, minha mãe só tem eu de filho único e eu agora fui fazer missões. Aí eu fiquei assim, intrigado com aquilo e ao mesmo tempo olhando para mim e dizendo o seguinte: meu Deus, eu não tenho feito nada. Esse rapaz se desprendeu, entendeu o teu chamado e está aí fazendo a tua obra. E eu fiquei curioso para saber mais sobre a vida dele e perguntei: me fala mais sobre isso. Ele disse: eu passei 4 anos lutando com o meu chamado. Deus falava comigo e eu rejeitava. Deus falava comigo e eu não entendia. Eu ainda muito jovem, mas quando eu completei 21 anos, o Senhor falou comigo dizendo que algo que Ele tem preparado para mim é muito maior e que eu não deveria me preocupar com nada, apenas confiar e fazer a sua obra. Então eu fui para o campo missionário, eu fui trabalhar para Deus, eu fui entregar a minha vida ao Senhor. Eu disse: e os estudos, cara, e a tua vida, o teu futuro? Ele disse: eu fazia farmácia, eu tranquei minha faculdade, minha mãe não conseguiu entender a princípio, mas o Senhor falou com ela, eu orei pela vida dela, ela foi tocada, ela entendeu. Hoje em dia, o Senhor tem ministrado ao coração dela, e já fazem 1 ano e 2 meses que eu não vou em casa. Eu disse: é mesmo. Mas irmãos, existe uma diferença do missionário que é levado pela emoção, que é aquela pessoa que vou fazer missão. Existe o missionário raiz, né? Que é aquele missionário que brilha os olhos quando fala de Jesus, que está entregue, que tem a convicção, que tem a certeza. Foi o que eu vi desse rapaz. E aí ele disse, aí eu me identifiquei: olha, eu sou pastor auxiliar de uma das igrejas aqui em Fortaleza. Expliquei para ele: é mesmo. Eu peguei, trocamos telefone e começamos a conversar. E ele, quanto mais falava, ele dizia: ó, minha mãe trabalhava de diarista para nos sustentar. Quando meu pai saiu de casa, nós não tínhamos condições, mas mesmo assim eu fazia tudo para minha mãe. Mas o Senhor me chamou para a obra, eu expliquei para ela, ela entendeu. A princípio criou uma resistência, eu fui para o campo missionário. Pastor, o senhor não tem noção, enquanto eu estou fazendo a obra de Deus, o Senhor tem abençoado a minha mãe. Ela arranjou um emprego melhor, comprou uma casa para ela, morava de aluguel, comprou uma casa. O Senhor abriu as portas, esse ano ela comprou um carrinho para ela. Pastor, Deus está dizendo para mim que apenas faz a minha obra, que eu cuido de tudo. Irmãos, tem a ver com tudo que eu falei aqui. Não estou dizendo aqui para você largar seu estudo, largar a sua vida, não é isso. Eu estou dizendo para você ouvir a voz de Deus, e mesmo dentro da tua faculdade, do teu estudo, do teu trabalho, Deus pode te usar como alguém que é embaixador desse reino, o reino que não passará e que muito em breve Ele virá buscar o seu povo. Nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor, e assim estaremos com Ele para sempre. Amém? Você pode ficar de pé? Pastor Alex, pode vir logo para cá.